Aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada, e aqui vão 10 questionamentos para os nossos amigos católicos. Aqui eu respeito e também tenho muitos familiares católicos e por isso eu quero simplesmente questionar você dentro daquilo que os dogmas da igreja propõem, o que realmente as escrituras dizem. Será que eles contemplam a verdade? Primeira coisa é chamar o sacerdote ou o papa de padre, né? Que é a mesma coisa, no latim, pai. O termo papa quer dizer pai de todos. Então, a escritura diz, né, nas palavras do nosso Salvador, e a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Mateus 23, 9. Naturalmente, você tem pai e mãe, você chama pai, mãe, mas nesse contexto se refere a questão espiritual, você chamar um sacerdote de pai espiritual, ou papa de pai de todos os pais espirituais. Isso é contrário aos ensinamentos do nosso Salvador. Só há um pai, que é aquele que está no céu. Foi isso que o Messias também reiterou para o jovem rico quando diz: bom, só o pai que está nos céus. A segunda questão é: por que se confeccionam e se veneram tantas imagens de escultura? O apóstolo Paulo, né, que é altamente considerado no seio católico, ele dizia: sendo nós, pois, geração do Criador, não devemos pensar que a divindade, ou seja, o Pai Celestial, seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Atos 17, 29. Então Paulo faz uma crítica à confecção de imagens de escultura e à comparação dessas imagens com o Criador ou a divindade no céu. Isso é inaceitável diante das Escrituras e nenhum dos apóstolos praticou tal coisa. E eles eram contra isso. O próprio João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Terceira coisa é o batismo infantil. Por que se batizam infantes, né, bebês? Para ser batizada, uma pessoa precisa crer. Marcos 16, 16. Confessar que só o Salvador é o soberano na sua vida, o Filho do Eterno, Atos 8, 36 a 38, e fazer voto de consagração, 1 Pedro 3, 21. Uma criança não tem ainda uma consciência formada para decidir no que ela vai crer, ou se ela vai confessar o Messias como seu Salvador. Então, o batismo infantil nunca existiu entre os discípulos, os apóstolos. O próprio Messias não recebeu esse batismo, nenhum deles batizaram crianças. Então, é totalmente contra as Escrituras, e você deve repensar isso. A mediação de Maria e dos santos, né? As pessoas dizem: não, os santos podem ajudar, mas a Escritura diz: porque há um só Criador e um só mediador entre ele e o ser humano. É o Messias, homem. Então, queridos, segundo a Bíblia, né, 1 Timóteo 4, 5, só há um mediador, só há um intercessor. Então você não pode pedir a Maria, ou alguns dos discípulos, ou algum santo bíblico, ou algum santo canonizado que possa intervir em seu favor, porque ele não vai te atender. Somente o Messias, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, não há outro. Bom, em quinto lugar, o celibato obrigatório, né? Que é o casamento dos bispos, foi vedado pela Igreja Católica em 1074, no século XI. Porém, biblicamente, o bispo, o pastor, né, e o presbítero devem ser casados. 1 Timóteo 3, verso 2 a 5. Tito 1, 5 a 9. Então, o próprio Messias, ele foi lá curar a sogra de Pedro, né? O primeiro papa era casado. E eles escondem isso, né? E, na verdade, Pedro não foi papa, conforme vimos aqui, que não podemos chamar ninguém de pai. A hóstia e a transubstanciação. Bom, no século XV, em meados de 1414, a ceia do Senhor foi alterada. Excluíram o vinho e substituíram o pão pela hóstia. A igreja primitiva celebrava a Santa Ceia com os dois emblemas: pão, representando a carne, e o fruto da videira. Diga-se de passagem, eles guardavam a Páscoa, né? Denotando o sangue do Messias. Marcos 14, 22 a 25, Lucas 22, 17 a 20, 1 Coríntios 11, 23 a 34. O próprio Messias assim o fez em Mateus 26, 26 a 29, João 6, 51 a 56. Os católicos participam apenas do pão, que é a hóstia, e somente o padre bebe o vinho. Entretanto, a Escritura diz: comei e bebei dele todos. Então, ao excluir os membros do vinho,
eles estão ali então quebrando o que foi ensinado, né? Mateus 26, 26 e 27. A doutrina da transubstanciação, que diz que o próprio Cristo desce no ato da missa ali e morre novamente, já vai contra as escrituras. Hebreus 10, 10 em diante diz que ele morreu de uma vez por todas. Seu sacrifício foi perfeito, não morrendo mais, né, pelos nossos pecados. Em sétimo lugar, o limbo e o purgatório, né, são doutrinas do pós-morte, onde nós sabemos que não existe salvação após a morte. Hebreus 9, 27 diz que o homem morre uma vez depois do juízo. Lucas 16, 9 a 31, 2 Samuel 12, 21 a 23, 2 Coríntios 6, 2, João 8, 24, Salmos 9, 17. E analisando friamente as coisas, no limite, o purgatório a existir só poderá ser aqui na terra. Então, enquanto a vida é a esperança, depois disso só segue o juízo. Não há mais o que modificar. Além do mais, a Bíblia não cita em nenhum lugar purgatório ou limbo para bebês que morreram. Salvação no templo. Nulla salus extra ecclesiam. Isso era o bordão da Idade Média. Não há salvação fora da igreja. Mas essas palavras do latim estão equivocadas porque o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta em Atos 7, 48. Então, queridos, nunca o Messias construiu nem um templo sequer, nem os dos discípulos. Nem mesmo Paulo edificou algum templo em algum lugar. Eles se reuniam em casas e eles partilhavam ali da doutrina, da fé, do pão, e jamais eles disseram que havia ali um templocentrismo, uma salvação em torno do templo. Número 9, o catecismo e a tradição no lugar da Bíblia. As pessoas que querem entrar na Igreja Católica, né, quando elas vão para lá, elas têm que fazer a primeira comunhão, participar dos sacramentos da igreja e uma série de outras tradições que não estão na Bíblia. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Nós devemos nos lembrar que nós não podemos ir além do que está escrito. O catecismo modificou os 10 mandamentos, tirando o 4º mandamento para guardar o sábado, substituiu ele por domingos e festas e dividiu o 10º mandamento em 2, não cobiçar as coisas do próximo e não cobiçar a mulher do próximo, o que foi um grande atentado contra as Escrituras. O Apocalipse diz que serão penalizados aqueles que alterarem a Bíblia, quem acrescentar ou tirar dela, e é isso que o catecismo faz, e as tradições. Por isso o Messias repreendeu veementemente os líderes religiosos na época dele, quando disse, olha, vocês anulam o mandamento de meu Pai pelas suas tradições, pelos seus mandamentos e preceitos humanos, em Mateus capítulo 15, no verso 9. Então, queridos, é muito perigoso substituir a palavra do Altíssimo por mandamentos humanos, simplesmente crendices, mitos e outros tipos de tradições. Número 10. A guarda do sábado, a guarda do domingo e festas pagãs. No catolicismo foi instituído o mandamento no catecismo, e você pode verificar em qualquer catecismo, guardar domingos e festas como sendo ali o 2º mandamento. Porque eles retiraram o mandamento para não fazer imagem de escultura, né? Depois colocaram só não tomar o nome santo do Criador em vão. Então o que acontece? Ezequiel 20, 20 diz, santificai os meus sábados, plural. Por que eu digo sábados, plural? Porque existe um sábado semanal, em Levítico capítulo 23, verso 1 em diante, fala que toda semana, o 7º dia é o dia de comemorar e celebrar o dia da criação. E existem sábados móveis, né, que ocorrem durante o ano, são festas fixas, que têm datas exatas, né, onde são 7 ao todo, 7 festas, né. Posso enumerar rapidinho, mas você deve assistir outros vídeos nossos que falam dessas 7 festas sagradas, solenidades do Altíssimo, festas do Criador. Dentre elas, nós temos a Páscoa, pães ázimos, primícias, nós temos Pentecostes, nós temos então a festa das trombetas, a festa do Yom Kippur, expiação, e então a festa das cabanas. E isso são as festas verdadeiras do Criador que foram suplantadas por domingos e festas pagãs. Domingo, do dia do sol, em inglês Sunday. Festas pagãs são elas dia dos mortos, Natal, Ano Novo, dia da mentira, dia de pai, dia de mãe, dia de criança, enfim, dia de santos, tudo isso que é contra o Criador e é contra o mandamento das Escrituras. Então, meus queridos, vamos retornar à verdade. Você que ama a verdade e ama realmente o Criador e o Messias, o Filho dele, deve
deixar esse engano e deve voltar-se para o Criador e seguir aquilo que Ele te pede. Nós colocamos aqui 10, existem muitos, centenas de ensinamentos errados no catolicismo romano, mas você deve realmente se voltar para as Escrituras de todo o coração. Que o Criador te abençoe. Shalom, shalom. Até um próximo estudo.